Fala meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje nós vamos falar sobre os componentes químicos que formam as células. E já de cara é preciso compreender que dentro desses componentes químicos nós temos os compostos orgânicos e nós temos os compostos inorgânicos. E a principal característica que irá distinguir um componente químico orgânico de um componente químico inorgânico nada mais é do que a presença e a ausência do átomo de carbono, onde nos compostos químicos inorgânicos nós vamos ter a ausência do átomo de carbono, ou seja, compostos químicos inorgânicos não apresentam o átomo de carbono, como a água, por exemplo, H2O. Formada apenas de hidrogênio e oxigênio, não tem carbono na sua composição. Ao passo que os orgânicos apresentam o átomo de carbono na sua constituição. E aí, nós temos aqui os compostos inorgânicos enquanto sendo apenas a água e os sais minerais. Já no lado dos orgânicos, nós vamos ter carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Então, essa é a distinção. Pessoal, e aí é preciso ter em mente que existem algumas pequenas exceções. Por exemplo, você vai dizer que toda molécula que tem carbono é orgânica e toda molécula que não tem carbono é inorgânica. Existem exceções. Teve até uma questão do Enem que pegou o pessoal de jeito nisso aí. Porque assim, eu lembro que a resposta da questão era: CO2, gás carbônico, é fonte inorgânica de carbono. Pois é, isso é verdade. Então veja que interessante. Nós temos aí um composto com carbono que é inorgânico. Tudo bem? Então sim, existem exceções. O metano, o gás carbônico, o monóxido de carbono, tudo bem? Eles apresentam carbono na sua composição, mas eles são inorgânicos. Então toma cuidado com isso aí. Mas no geral, apresentou carbono, é orgânico. Não apresentou carbono, é inorgânico. Inorgânicos são só esses dois. Vai lá na água, sais minerais, esses são os inorgânicos e ponto final. Certo? Nos orgânicos nós vamos ter os outros 5 compostos químicos, as outras 5 moléculas que constituem a vida: carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas e ácidos nucleicos. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre cada um deles. O objetivo desse capítulo é apresentar esses compostos químicos. Então, primeiro, a água, pessoal. Como nós sabemos, a água, ela constitui aí de 70% a 80% do nosso corpo. Então, é o composto químico mais abundante nos seres vivos. Basicamente, nós somos água. Ok? Sabemos que ela varia bastante aí com a idade, né? Quanto mais jovem, mais água no seu corpo. Quanto mais velho, menos água no seu corpo. Inclusive, essa redução da quantidade de água é um dos fatores de envelhecimento. A queda na concentração metabólica de água faz com que você envelheça. E é possível manter a água no corpo ao passo que você envelhece. Dá para envelhecer e manter aí os 70% de água no seu corpo numa boa, tranquilamente. Nós vamos aprender isso no capítulo específico sobre água. Eu vou falar como fazer e mostrar. Beleza? Mas aqui é só uma introdução. Tudo bem? Então a água nada mais é do que o composto mais importante. E a sua concentração ela também pode variar de um órgão para outro. Isso é importante que você tenha em mente. Já os sais minerais, pessoal, interessante. Eles representam uma pitadinha só daquilo que nos constituem, sendo até menos de 1% da nossa composição corpórea. Então, pessoal, no que se refere aos sais minerais, existem vários sais minerais que constituem nosso corpo, como, por exemplo, o ferro, que forma nossos glóbulos vermelhos, as hemácias do nosso corpo, forma o nosso sangue. Quando a gente fala em ferro, a gente pensa logo em sangue. Então, o glóbulo vermelho ele apresenta no seu interior a hemoglobina. E você não forma a hemoglobina sem ferro. Bem? Você tem, por exemplo, o cálcio, que vai formar o nosso esqueleto, né? Não dá para... O esqueleto ele tem essa constituição rígida, ele é duro, porque ele tem cálcio.
certo? O fósforo que vai entrar na composição do DNA, do RNA, e é extremamente importante para nos fornecer energia. Aí você pensa, ah, não, energia é comida. Pois é, mas o fósforo entra lá no processo do armazenamento, da conversão dessa energia para transformar em energia química utilizável pelo nosso metabolismo. Tudo bem? O magnésio, que é extremamente importante para a realização da fotossíntese, já que o magnésio está bem no centro da molécula de clorofila, que é o que a planta usa para capturar luz e fazer fotossíntese. Então, esses são os sais minerais. São pouquinhos, mas toma cuidado. São de extrema relevância, né? Quando eu mostro aí, olha só, sais minerais, menos de 1% da nossa composição corpórea. Mas cuidado, esse 1% é de extrema relevância. Então, com isso, nós vimos a água e os sais minerais, os dois compostos inorgânicos, os dois compostos que não apresentam um átomo de carbono na sua constituição. Vamos falar um pouco agora sobre os compostos orgânicos, iniciando pelos carboidratos, pessoal. E de forma simplista, aqui dentro do grupo dos carboidratos, nós encontramos os açúcares presentes na nossa alimentação, justamente os responsáveis por fornecer energia para as atividades físicas, para as atividades que realizamos. É evidente que quando você consome os carboidratos, é preciso ter em mente o consumo de fontes saudáveis desses carboidratos. Isso é muito relevante no que se refere à sua alimentação. Você escolher fontes de carboidrato, escolha boas. Você está comendo ali doces, biscoitos, né? As farinhas da vida, alimentos feitos de farinha de trigo, alimentos feitos vou tirar a farinha de trigo, vou botar farinha de arroz, é farinha do mesmo jeito, então toma cuidado. As farinhas refinadas são péssimas fontes de carboidrato. Aí você tem algumas fontes boas. Você tem o feijão, você tem o arroz, você tem as batatas. Bem, alimentos, aquilo que vem direto da natureza. Evita esses processados, né? Coisas que vêm de fábricas, tá bom? E aí você consegue ótimas fontes de carboidrato. Quando você pega uma boa fonte de carboidrato, essa fonte de carboidrato ela vai estar associada a esses outros compostos orgânicos que eu estou mostrando a vocês. Lá você encontra vitaminas, você encontra minerais. Mas quando você pega uma farinha, né? Você pega aí um biscoito da vida, ele não tem isso. Ele não tem vitamina, ele não tem sais minerais. É tanto que eles precisam adicionar, né? Vender lá o biscoito, a fonte de vitaminas. É porque eles adicionam. Não tem, eles adicionam alguma coisa para dizer que ainda tem algo, certo? Então toma cuidado com isso aí. E os carboidratos, eles compõem de 1 a 2% do nosso organismo, certo? Também é razoavelmente pouco, mas também de relevante e importante. Como nós sabemos, carboidrato, eles são fonte primária de energia. E aí você tem que ter isso em mente, ó. Carboidrato, eles vão compor a fonte primária de energia, certo? Então aqui nós temos fonte primária, certo? Então é isso. Carboidrato, esse aqui não ficou bom. Vamos mudar essa cor. Não ficou muito legal não. A cor da caneta. Tá, vai. Preto. Então olha só. Carboidrato, eles são fonte primária. Opa! Fonte primária de energia. O que é que eu quero dizer nisso? Eu estou dizendo a vocês que o carboidrato, ele é a molécula mais fácil do nosso corpo pegar e quebrar em energia. O nosso corpo ele sempre prefere quebrar carboidratos para produzir ATP, para produzir a energia que nos mantém funcionando, que mantém o nosso metabolismo ativo. Então, o nosso corpo ele sempre prefere pegar ali a moléculazinha de glicose, quebrar essa molécula de glicose, extrair a energia dela e guardar essa energia na forma de ATP. ATP é a molécula que nós usamos para fazer energia. Quando nós falamos que precisamos de energia para realizar uma atividade física, essa energia do ser vivo é a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Bom, e o carboidrato é a fonte primária de energia. Primeira, porque o nosso corpo vai.
certo? Se faltar, nós vamos para a fonte secundária. E aí, né, que nós vamos começar a falar dos lipídios, pessoal. O lipídio é a nossa reserva. Enquanto o carboidrato é a nossa fonte de energia, o lipídio é a nossa reserva. É a forma como nós guardamos, estocamos uma fonte de reserva energética, ok? Então ele vai constituir essa gordurinha aí que nós armazenamos. De forma simplista, nós dizemos que os lipídios, eles são os óleos e as gorduras, sendo óleo tipicamente de origem vegetal, gordura tipicamente de origem animal. Tudo bem? E aí tenha isso em mente, os lipídios, eles vão constituir a nossa reserva energética. E a essa reserva energética, nós vamos dizer então que o lipídio, ele é fonte secundária. Fonte secundária de energia. Isso porque, no geral, nós vamos quebrar lipídios para extrair energia só depois que nós esgotamos as fontes de carboidrato. Usamos todo o carboidrato, você está ali, você está malhando, fazendo uma atividade física, aí você está ali botando força, levantando peso, quase morrendo, e acabou o carboidrato, o músculo queimou todo o glicogênio que tinha lá. Glicogênio é a forma como nós guardamos glicose, guardado dentro do músculo na forma de glicogênio. Aí o músculo quebrou todo o glicogênio, quebrou toda a glicose, quebrou todo o carboidrato que tinha lá. Agora ele vai começar a queimar as gorduras, certo? Aí sim ele vai para reserva energética, começa a queimar aquela gordurinha ali que está armazenada, certo? Por isso quando você vai praticar uma atividade física, você realiza essa conversão da massa gorda em massa magra. A gente vai praticar atividade física para quê? Para emagrecer? Claro que não, ninguém emagrece com atividade física. Você vai realizar atividade física para transformar a massa gorda, gordura em massa magra, músculo. É para isso que ela vai servir, fazer com que você quebre essa reserva energética, quebra essa reserva e se livra dela. Bom, transformando em gordura. Tanto que o peso nem muda, né, na atividade física. Ok? E, professor, mas aí quebrei meu carboidrato, acabou a energia do carboidrato, quebrei meus lipídios, acabou a energia do lipídio, e agora? Lascou, vou ficar sem energia lá, morto, morrendo, sem força para nada? Não, nós ainda temos, meu jovem, uma fonte terciária que são as proteínas. Tudo bem? Então, as proteínas... e antes disso, né, tem em mente que os lipídios eles constituem de 2 a 3% da nossa composição. E as proteínas, elas são a principal molécula estrutural do nosso corpo. É por isso que quando você está malhando ali, pegando o exemplo que eu já dei, você está lá praticando uma atividade física, qual é o seu objetivo? Construir músculo. E o músculo ele vai ser construído de proteínas. Tudo bem? Então as proteínas, elas são o principal componente estrutural do nosso corpo. Eu digo principal porque carboidratos também podem atuar como molécula estrutural. Tanto que a parede celular da célula vegetal, que ela é formada de celulose, celulose é um tipo de carboidrato, carboidrato estrutural. Então carboidratos também podem atuar de forma estrutural. Mas no geral, o principal componente estrutural são as proteínas. Então quando você está ali malhando, botando força, levantando peso, você está queimando carboidrato e lipídio para gerar energia para a atividade, que essa atividade metabólica constitui na construção de uma nova massa muscular, de mais massa muscular para aguentar o peso, aguentar a carga, aguentar a atividade que você está realizando. Tudo bem? Então, só que, em supondo que falte energia, o que é que vai acontecer? Uma vez que faltou, o seu corpo ele vai utilizar as proteínas como fonte terciária de energia. Olha que interessante. Fonte terciária. Então nós temos aqui fonte primária, fonte secundária ou reserva e fonte terciária de energia, né? Acho que aqui eu disse terciária, fonte secundária. Tá bom? Então, nós temos aí esses três componentes. Esses três componentes energéticos. Agora, tem uma coisa que é importante você saber na parte de proteínas. Gente, nosso corpo, ele não consegue extrair energia de forma direta das proteínas. De forma direta, não. Não dá para pegar a proteína,
quebrar a proteína, pegar essa energia e fazer ATP. Não dá. O carboidrato, a gente quebra o carboidrato, quebra a glicose, extrai energia, faz ATP. ATP que é adenosina trifosfato, é a energia dos seres vivos. Lipídio, gordura, a gente pega o ácido graxo, que é a gordura, quebra esse ácido graxo, pega essa energia, faz ATP, né? Que é a energia dos seres vivos. Proteína, não dá. Não dá para fazer isso. O que é que a gente faz? Através de uma via que é chamada via das pentoses fosfato, nós pegamos o aminoácido que forma a proteína, transformamos esse aminoácido em carboidrato, transformamos o aminoácido em glicose e aí dessa glicose nós extraímos a energia. Olha que coisa difícil, olha que coisa complicada. É muito complicado mesmo. Inclusive, pessoal, se você tá fazendo aquelas dietas loucas, você fica ali passando fome, morrendo de fome, tá só o bagaço, você vai perceber que você tá emagrecendo. Claro, você vai emagrecer, tá passando fome. Tá fazendo a dieta errada, fazendo uma dieta louca, tá passando fome, aí vai emagrecer. Só que aí, o que é que acontece? Já ouviu falar que uma dieta louca dessa faz você perder massa magra? É porque o seu corpo fica sem energia de nada, fica sem carboidrato, aí ele começa a quebrar a sua musculatura, você tá ali doido para ganhar massa magra, doido para ganhar músculo. Só que aí você fez essa dieta louca, o seu corpo quebra essa massa muscular, quebra essa proteína, transforma em carboidrato para você poder extrair a energia. Olha que interessante, né? E aí você fez a dieta, emagreceu, mas perdeu massa magra. Né? No final, sua dieta não vai adiantar nada, você vai engordar bem facinho, porque sem massa magra você engorda muito facilmente quando voltar a comer direito. Você não vai aguentar passar fome sua vida toda. Toma cuidado com essa parte de dietas, ok? Vamos ter muito em breve aqui alguns vídeos para falar disso. Se eu já tiver postado os vídeos, vai aparecer o card. Certo? Então vamos lá. Voltando para o slide, tem em mente, pessoal, então, que esses três componentes aqui são os componentes que possuem calorias. Então, esses são os três componentes: carboidrato, lipídio e proteína. São os três componentes, são os três compostos orgânicos, os três compostos presentes na nossa alimentação que apresentam calorias. Se são os únicos que apresentam calorias, são os únicos componentes energéticos. Nosso corpo só consegue extrair energia deles três. De tudo aquilo ali que você está comendo, você só vai conseguir energia de carboidrato, lipídio e proteína. Se a minha alimentação não tiver carboidrato, nem lipídio, nem proteína, aí não tem composto energético na sua alimentação. Você vai comer, mas vai passar fome. Certo? Seu corpo vai ficar desesperadamente pedindo. Você está ali cheio, estufado, não consegue mais nem botar comida para dentro, mas seu corpo vai desesperadamente pedir mais comida porque não entrou compostos energéticos. Então, os únicos componentes que dá para extrair energia é carboidrato, lipídio e proteína. Não dá para extrair energia de vitamina, não dá para extrair energia de ácidos nucleicos, só dá para extrair energia desses três e ponto final. São os únicos que possuem calorias. Tudo bem? E aí as proteínas, elas ainda apresentam-se como o composto, o componente orgânico mais abundante dos seres vivos. De 10 a 15% da nossa composição corpórea são proteínas. Bem, cuidado com a pergunta. Se eu chegar para você e perguntar qual o composto mais abundante no corpo dos seres vivos? Gente, o composto mais abundante no corpo dos seres vivos não tem para onde correr. É a água. Certo? O composto mais abundante é a água. Agora, o composto orgânico mais abundante, aí é a proteína, então tomem cuidado com isso, certo? Composto mais abundante dos seres vivos, água. Composto orgânico mais abundante, proteína. Pelo menos da gente em animais. Se você for para plantas, aí a coisa já muda. Porque nós animais usamos proteína como principal composto estrutural. As plantas, elas já usam carboidrato como principal composto estrutural. Aí nas plantas, o carboidrato acaba sendo o composto mais orgânico mais abundante. Então você tem que ter cuidado com isso aí. É por causa da diferença celular. A célula da planta, ela apresenta parede celular. Nossa célula não tem parede celular. E essa parede celular, ela é feita de um carboidrato, que é a celulose. Então, todas as plantas, todas as células que constituem a planta têm a parede celular feita de carboidrato. Por isso o carboidrato acaba sendo o composto orgânico mais abundante e o principal componente estrutural
para plantas. Já para nós animais, o principal componente estrutural é proteína. Então a proteína acaba sendo o composto mais abundante para os animais. Beleza? Então, que isto fique bem compreendido. Certo? Já o próximo componente são as vitaminas, e aí nós sabemos que as vitaminas elas constituem um grupo muito grande, muito distinto. Você tem, por exemplo, vitamina A, que é o retinol, né? O retinol, ele vai atuar nos nossos olhos, tudo bem? Fazendo com que nós sejamos capazes de enxergar muito bem. É tanto que se faltar vitamina A, você desenvolve cegueira noturna. Chega à noite, você não enxerga direito justamente pela falta de vitamina A. Ok? Você tem a vitamina C, de extrema relevância para o fortalecimento do sistema imunológico. E se faltar vitamina C, você acaba desenvolvendo escorbuto, né? A doença que faz essa gengiva sangrar, essa região aqui dos olhos escurecer. Enfim, uma doença que pode inclusive ser letal, levar o indivíduo à morte. Certo? Você tem a vitamina D, que é o colecalciferol, vitamina D3, e o ergocalciferol, vitamina D2. Né? No geral, elas vão estar envolvidas ali na deposição do cálcio para fortalecimento dos ossos. Você tem vitamina K, que vai atuar nos processos de coagulação sanguínea. Você tem a vitamina E, que vai atuar no combate aos radicais livres. Bem, você tem o complexo B, que são várias vitaminas, cada uma com sua determinada função. Nós vamos ter um capítulo específico só para falar das vitaminas, certo? E da função específica de cada uma delas. Beleza? E aí as vitaminas, elas constituem de 1 a 2% da nossa matéria orgânica. E é até interessante, né? Professor, 1 a 2%. Mas vitaminas, elas são vitais. É por isso, inclusive, por isso que ela tem o nome vitamina. Certo? Ela é um composto vital, olha só que interessante. A vitamina, como o próprio nome sugere, vita vem de vital, ou seja, é vital. Se não tiver, morre. Bem, vital significa vida. Então, se não tiver, morre. E mina vem de um grupamento químico que é a amina. Bem, que é um composto rico em nitrogênio. Então, vitamina, um composto vital e que apresenta amina na sua composição. Ok, pessoal? Avançando para o nosso último componente orgânico, nós vamos falar dos ácidos nucleicos. Dentro deles, nós vamos ter o DNA e o RNA. Então, os ácidos nucleicos são basicamente dois. Tudo bem? Aqui você tem o DNA e aqui você tem o RNA. E como nós sabemos, essas duas moléculas orgânicas são as responsáveis por guardar as nossas informações genéticas. Bem? Então, as suas características herdadas dos seus pais, elas foram herdadas através da transmissão de informações genéticas que vieram nos gametas. Vamos estudar tudo isso lá na genética, de forma muito bem aprofundada. Certo? Mas, no geral, saiba disso. O DNA, o que é o DNA? O DNA é o que guarda a nossa informação genética. Dentro do DNA, nós temos os genes. Que é um gene, um trecho de DNA com informação para a síntese de uma proteína. E é quando essa proteína for sintetizada, nós temos a expressão de uma característica. Olha que interessante. DNA, proteína, característica. Então, o DNA é informação para fazer a proteína. Quando a proteína é produzida, nós temos a característica. Olha só que interessante a relação entre essas três palavras. Se você guardar essas três palavras na mente, você sempre saberá o que é o que é um gene, né? Gene, que é um trecho de DNA com informação para a produção de uma proteína. Uma vez que a proteína é produzida, surge a característica, certo? Por exemplo, né, uma pessoa que tem olho azul, ou melhor, olho castanho, vamos usar o olho castanho, fica mais fácil. A pessoa que tem um olho castanho, ele tem um gene que é o trecho de DNA, para produzir a proteína que é a melanina. É a melanina, que é a mesma proteína que dá a cor da pele, também dá a cor do olho. Quando produz a melanina, você tem a característica que é o olho castanho. Bem interessante, né? Isso aí. Tudo bem, pessoal? E aí, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eles constituem de 2 a 3% da nossa composição. Todas as células possuem DNA e RNA. Na verdade, todas as células possuem todos os compostos orgânicos que vocês estão vendo nesse slide, nesse exato momento. Eu nem falei do RNA, né? Então, para não deixar o coitado de fora, gente,
Quando você tem a informação genética do DNA, que está na forma de genes, e vai fazer essa transformação, o uso da informação para produzir a proteína, quem faz essa leitura da informação genética é o RNA. Então, o RNA é que é o responsável por ler a informação armazenada no gene e produzir a proteína usando essa informação. Veja que interessante essa relação entre DNA e RNA. E existem alguns seres, como os vírus, que usam o RNA como informação genética. Alguns vírus são vírus de RNA, eles não têm DNA, e no lugar do DNA eles usam RNA, como o vírus da AIDS, que é um retrovírus. Bem, a informação genética dele está na forma de RNA viral. Tudo bem? Então, é possível também armazenar informação genética na forma de RNA, ainda que isso não seja comumente feito. Ok? Então, com isso, nós finalizamos. Valeu e até a próxima. Na próxima aula, nós vamos iniciar o conteúdo de água. Agora, nós teremos um capítulo específico, uma aula específica para cada um dos compostos, cada um dos 7 componentes que formam os seres vivos. Cada uma dessas 7 moléculas que eu apresentei para você. Valeu e até lá!